Amigos do portal JWM, mais uma vez estamos aqui no Centro Clínico JWM, em pleno mês de novembro, novembro azul, novembro em que se lembra muito a questão da prevenção da saúde, na verdade, do homem, mas muito relacionado sempre à prevenção do câncer de próstata. E a gente vai conversar hoje com o Dr. Daniel Freitas Soares, que é urologista, que atende há bastante tempo já aqui no Centro Clínico JWM. E vamos buscar um esclarecimento de diversos pontos relacionados à saúde do homem e não apenas somente a essa questão do câncer de próstata. Mas, doutora, começando pelo câncer de próstata mesmo, né, que, queiramos ou não, é a temática mais forte durante esse mês de novembro. Como tem sido o índice de casos aqui em Santo Antônio da Patrulha, principalmente? Bom dia. Bom dia. Bom, em primeiro lugar, bom dia, Thiago, e muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e com a audiência de vocês sobre assuntos tão corriqueiros assim do dia a dia e que acabam trazendo muitas dúvidas também para a população, não só masculina como feminina. E acho que é uma oportunidade importante para a gente falar algumas coisas sobre câncer de próstata e eu acho que esse é uma boa motivação para acabar trazendo o paciente para consultar, mas que acaba justamente, como tu falaste, né, nos direcionando para um cuidado da saúde desse homem que vem consultar como um todo e não só uma preocupação exclusivamente com a próstata. Né? Sobre a frequência do câncer de próstata aqui em Santo Antônio e na verdade a população daqui reflete de uma maneira geral a população do nosso estado, que tem uma incidência alta de câncer de próstata. Inclusive a incidência de câncer de próstata no Rio Grande do Sul é a maior entre todos os estados brasileiros. A incidência no Rio Grande do Sul ela se compara aos países da Escandinávia que têm as maiores incidências de câncer de próstata do mundo. E tem um porquê disso, doutor? Existem várias hipóteses, né? Se atribui principalmente ao hábito alimentar do gaúcho, que é um hábito alimentar rico em gordura de origem animal, fatores genéticos certamente, né? Mas são teorias, né? Para tentar justificar o que se vê, né, em estudos epidemiológicos. Agora, isso é mais um sinal, é mais um alerta para que a população, né, esteja cada vez mais atenta à necessidade de um diagnóstico precoce, né, doutor? Eu acho que isso é o mais importante, assim, é a possibilidade de se diagnosticar precocemente o câncer de próstata, uma doença que é 100% curável nos seus estágios iniciais. O que a gente busca com essas campanhas e essas propagandas de Novembro Azul, né? O que a gente busca não é a prevenção exatamente do câncer de próstata. Né? Aquele homem que tem a genética e está exposto aos fatores de risco e que vai desenvolver câncer de próstata, ele vai desenvolver independentemente da nossa ação. Né? O que a gente quer é, nesses homens que vão ter câncer de próstata, ter a possibilidade de diagnosticar esse câncer precocemente, num estágio tratável, num estágio curável, em que ele sofra menos, acabe sendo submetido a tratamentos menos invasivos, né? E isso tenha um impacto muito menor na qualidade de vida e no decorrer da vida desse paciente. Eu acho que isso é o mais importante. Agora, em geral, isso não tem acontecido, né, doutor? Normalmente as pessoas procuram o urologista quando já tem muitos sinais realmente, quando o processo já está um pouco mais avançado, né? O homem, de uma maneira geral, age assim, né? A gente estava conversando que a mulher tem a cultura de ir ao médico no início da puberdade, né? Quando começam a acontecer as primeiras modificações no corpo, orientações em relação ao uso de método anticoncepcional, enfim. E o homem não tem essa cultura. O homem vai, eu brinco, né, que, com os pacientes assim, que o homem só vai por dois motivos, né? Ou quando ele está desesperado, ele não aguenta mais aquele sintoma que está incomodando, ou quando a mulher pega ele pela orelha e traz para consultar. Né? São realmente, infelizmente, raros os homens que vêm por livre e espontânea vontade para fazer um exame preventivo ou para receber orientações na ausência de alguma queixa.
Agora o senhor destaca que se diagnosticando precocemente é completamente curável o câncer. Curável, isso não é uma opinião, isso é o que os estudos mostram mesmo, né? Os cânceres de próstata detectados e tratados em estágio precoce, eles têm 100% de sobrevida em 5 anos, ou seja, 100% dos pacientes que são submetidos a tratamento de doenças localizadas, em 5 anos vão estar vivos. Poxa. Né? Ao passo que pacientes com doença metastática, aqueles pacientes que têm doença já fora da próstata, em 5 anos, 30% vai estar vivo. E a metástase acontece justamente pelo retardo no começo do tratamento, certo? Ou não necessariamente? Esse é o principal motivo, né? O câncer é uma doença progressiva. Então, na medida em que ele não é tratado, aquelas células vão se multiplicando e quando ele atinge, né, um determinado momento em que ele é capaz de, ou através de vasos sanguíneos, ou através de vasos linfáticos, sair daquele local onde ele está, onde ele começou a se proliferar e se implantar em outros órgãos, né? É isso que a gente vai chamar de doença metastática. Sim. E os principais locais de metástase do câncer de próstata são os ossos, né? Por onde o câncer de próstata para onde o câncer de próstata vai através de vasos sanguíneos, e linfonodos, né? Que são os gânglios linfáticos, as ínguas, não ínguas superficiais, mas ínguas profundas da nossa cavidade abdominal. E quais são os principais sintomas que o câncer apresenta? O que o corpo começa a sentir e a gente tem que estar atento para procurar um médico ainda mais rápido? Esse é o maior problema, né? O câncer de próstata ele não vai dar sintoma a não ser que ele seja uma doença muito avançada. Normalmente o primeiro sintoma de um câncer de próstata é o sintoma da metástase. Né? O paciente tem uma dor óssea, o paciente tem uma dor na coluna, ou às vezes tem até sintomas neurológicos por uma compressão medular na coluna, e isso já é o retrato de uma doença longe de ser curada. Né? O câncer de próstata, nesses estágios iniciais, ele não vai dar nenhum sintoma urinário, nenhuma dificuldade para urinar, nem sangue na urina. Né? Às vezes é difícil que o paciente entenda, e isso acho que é importante a gente fazer uma boa diferenciação. Assim. Existe uma outra doença da próstata que se chama hiperplasia benigna da próstata, que é o crescimento da próstata que todo homem vai ter em maior ou menor grau, só que alguns homens vão ter mais dificuldade para urinar por conta desse aumento da próstata. E isso não tem nada a ver com câncer de próstata. Então, muitas vezes, o homem aquele paciente ele tem um conhecido que tem hiperplasia benigna da próstata e que tem muitos sintomas pelo aumento da próstata, e como ele não sente nada, ele diz, não, eu não tenho nada, eu não preciso consultar, né? Quem vai ter câncer de próstata é ele, e não eu, ele que tem sintomas relacionados à próstata e não eu. O que é, na verdade, um equívoco, porque aquela hiperplasia de próstata não tem nada a ver com câncer de próstata e sequer aumenta o risco de câncer de próstata. São doenças completamente diferentes, embora ambas aconteçam na mesma glândula, no mesmo órgão. Esse é um ponto interessante, porque eu mesmo achava que essa era uma relação. Sempre se fala dificuldade de urinar, principalmente isso, né? Ou sangue na urina. Esses são sintomas típicos de hiperplasia benigna da próstata, que a gente chama comumente, né, corriqueiramente, de HPB. HPB é uma doença benigna, é uma doença que não vai levar o paciente à morte, não vai produzir metástase, mas que pode ter um impacto importante na qualidade de vida do paciente. Né? A próstata, ela tem a sua porção central, por onde passa a uretra, né, que é o canal que vai levar a urina da bexiga para fora. Ela tem ao redor daquela região a zona de transição, que é a zona que é acometida pela HPB, pela hiperplasia benigna. Então, quando a hiperplasia benigna ela é acentuada a ponto de comprimir a uretra, né, diminuir o diâmetro dessa uretra e produzir dificuldade para o fluxo, para a passagem de urina, aí o paciente vai ficar sintomático. O câncer de próstata não é uma doença da zona de transição, dessa zona central. O câncer de próstata é uma doença da zona periférica da próstata, que é a zona que a gente consegue ter acesso através do exame de toque. E é por isso que dificilmente algum exame
vai conseguir substituir o exame de toque. Porque a zona periférica da próstata é justamente a zona que está em contato com a superfície do reto. A próstata, na verdade, não tem nada a ver com o reto, é um órgão completamente separado do outro, assim, cada um, né? Mas o reto é o acesso que a gente tem à superfície justamente dessa zona periférica da próstata, que é onde acontecem os tumores. Então, a gente podendo palpar essa zona periférica e identificar nódulos suspeitos, né, isso aumenta a sensibilidade do nosso rastreamento. Né? Bom, doutor, esse primeiro contato dentro deste Novembro Azul, eu acho que se conclui muito bem dessa forma, né, com esse bate-papo sobre o câncer de próstata propriamente. E depois a gente vai fazer uma outra entrevista com o Dr. Daniel também, falando sobre os outros problemas, as outras investigações que o homem deve fazer. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Boa tarde.